Bem, eu estou com a Bíblia, que para mim é a palavra de Deus, e eu vou abrir no livro de 1 João, capítulo 2, dos versos 12 ao 14. Vamos à leitura. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Bem, queridos, o apóstolo João, ele faz referência a 3 expressões interessantes. E há de se entender que a carta de 1 João é uma carta endereçada àqueles que nasceram na fé. Ou seja, ele escreve às pessoas que nasceram de novo, aqueles que já entregaram a sua vida para Jesus e estão na igreja do Senhor Jesus. E ele se refere aqui há 3 expressões, dizendo separadamente filhinhos ou filhos, pais e jovens. Bem, eu não acredito necessariamente que o apóstolo João ele está se referindo aqui realmente à paternidade natural ou à filiação natural. Para mim aqui ele se refere não à idade das pessoas, mas à maturidade espiritual das pessoas dentro da igreja do Senhor Jesus. Nós sabemos que a igreja ela é composta de filhos, pais e jovens. A carta de João ela é endereçada e ele está aqui falando com essas 3 pessoas. Interessante é que ele fala coisas diferentes para essas 3 pessoas. Ele diz para os filhinhos que os pecados deles são perdoados por causa do nome de Jesus. Ele diz aos pais que eles conhecem aquele que existe desde o princípio. E ele diz aos jovens que eles têm sido fortes, porque têm guardado a palavra de Deus e de fato têm vencido o maligno. Bem, queridos, parece que quando nós lemos e tentamos entender essas coisas, parece que o apóstolo João, e não só o apóstolo João, como Paulo, Pedro e tantos outros, tem nos chamado a um crescimento espiritual. Como está lá escrito no livro de Efésios, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz que nós precisamos, através dos dons derramados pelo Espírito Santo, ele diz que esses dons são para o aperfeiçoamento da igreja do Senhor. Então, de fato, eu creio no crescimento espiritual, no crescimento cristão, como cristão. De fato que todos nós venhamos a se tornar um dia como Cristo. Bem, e pensando nisso, pensando sobre isso, eu quero aqui me lembrar de algumas circunstâncias que aconteceram durante o Evangelho, durante a vida de Jesus, ou até mesmo depois da ressurreição. Alguns aspectos interessantes que vêm mostrar um pouco o crescimento dos discípulos e dos apóstolos de Jesus Cristo. Lembrando, claro, desse versículo que nós lemos, que diz que os filhinhos
eles estão num tempo em que seus pecados são perdoados. E eu quero aqui me lembrar de algumas situações que aconteceram com os apóstolos de Cristo. Por exemplo, quando Pedro diz para Jesus que de fato não negaria e estaria disposto a entregar a sua vida junto com Cristo, nós podemos ver na fala de Jesus que de fato Pedro tem uma afirmação ingênua, imatura, porque de fato ele, após essa afirmação, nega Jesus 3 vezes. E também, claro, depois que isso acontece, no final do livro de João, nós descobrimos que Jesus vai em direção a Pedro, e não somente Pedro, mas também em direção aos apóstolos. E naquela situação eles não conhecem Jesus, não reconhecem Jesus. E quando o apóstolo João diz, Pedro, é o Senhor, ele se joga do barco e começa a nadar em direção ao Cristo. E lá Jesus pergunta por 3 vezes se Pedro o ama. Eu entendo que, claro que não é só isso, mas eu entendo que uma das coisas que estava acontecendo ali é que o apóstolo Pedro estava sendo curado, estava sendo amado. Quando Jesus dá a oportunidade de por 3 vezes o apóstolo Pedro dizer que o ama. Eu acredito que Jesus estava mexendo na maturidade, estava trabalhando nesse processo de maturação do apóstolo Pedro, trazendo da condição de filho para a condição de jovem e também para a condição de pai espiritual. Porque de fato é uma promessa na vida do apóstolo Pedro. Havia uma promessa de que Cristo o tornaria pescador de homens. E mais do que pescador, ele tornou Pedro pai de multidões. Bem, também podemos nos lembrar de atitudes imaturas, até do próprio apóstolo Pedro, quando ele tem uma ideia inovadora e chama Jesus para um lado, para um canto separado, porque Jesus estava dizendo que haveria de morrer, de entregar-se, e o apóstolo Pedro, por um instante, vai aconselhar Jesus, dizendo que isso não era uma boa ideia, que ele se entregasse. E nós nos lembramos da fala de Jesus dizendo, aparte-se de mim, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, mas a dos homens. De fato, essa também foi uma atitude imatura, uma atitude de um filho, de alguém que está errando, que precisa crescer. Também podemos nos lembrar dos apóstolos Tiago e João, pedindo para orar, para que Deus enviasse do céu fogo para consumir os samaritanos. Essa também é uma atitude de alguém que precisa crescer. Também podemos nos lembrar do apóstolo Paulo, que teve não pequena discussão com Barnabé sobre levar ou não levar João Marcos. Essa também foi uma atitude matura, se não carnal, da parte do apóstolo Paulo. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Para mostrar que, de fato, a igreja do Senhor Jesus ela é formada por pessoas que estão crescendo no Evangelho. Precisam amadurecer as suas convicções, as suas certezas, as suas percepções. Precisam alcançar a sua identidade em Cristo, conhecê-lo através da comunhão com Deus, através dos erros. Eu acredito que também dentro da igreja existem, como no mundo, nós conhecemos pessoas que parecem que cresceram fisicamente, mas mentalmente não. Pessoas que têm seus 20 anos de idade, com maturidade de uma criança ou de um adolescente de 13, 14 anos de idade.
Da mesma forma, vemos isso dentro da igreja. Mas cremos que essa não é a vontade do Espírito. Por isso, aqueles que são firmes e fortes devem pegar na mão daqueles que vacilam. E o apóstolo João, ele diz que dentro da igreja existem filhinhos. Filhinhos que estão aprendendo a caminhar, recém-nascidos, ou ainda que já viveram há um tempo, e de fato, pelo tempo decorrido de conversão, já eram para ser discípulos de Cristo, já eram para serem jovens, ou mesmo pais, mas que permanecem na condição de crianças, de filhos, porque vivem errando, caminham, tropeçam, caem e precisam de alguém para os levantar. Esses são os filhinhos. Aqueles que estão no tempo de errar, aqueles que erram e precisam do Pai para perdoar, para corrigir, precisam de Jesus. Como o apóstolo João diz: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Que nome é esse? O nome de Jesus, que morreu para nos redimir, para pagar os nossos pecados. Os pecados que já cometemos e que ainda cometeremos, se de fato houver arrependimento de nossa parte. Mas ele também se refere a jovens, dizendo que os jovens, eles são aqueles que têm guardado a palavra de Deus e por isso têm vencido o maligno. Na igreja existem jovens, jovens que estão vivendo lutas, jovens que têm se esforçado em aprender o Evangelho, que têm, de fato, tentado se tornar pais espirituais. A juventude, na minha juventude, eu aprendi muito. Talvez a fase que eu mais estudei, que eu mais me esforcei, que eu mais me pressionei a estudar, foi a minha juventude. Eu me lembro que eu fazia uma faculdade, um curso de matemática, e eu me lembro de várias e várias vezes ficar muitas e muitas horas estudando, fazendo exercícios tão complicados. E eu gostava disso. Da mesma forma, quando eu me converti, eu me apaixonei pela palavra de Deus e me esforcei por ler a Bíblia, e até hoje eu amo a leitura da palavra de Deus e também a leitura de livros que muito me edificam. A juventude passa por aí. Nós temos jovens na igreja, pessoas que têm se esforçado em guardar a palavra de Deus, e não somente guardar, mas aprender, que querem ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, um coração para obedecer. Essa juventude nós precisamos na igreja. Mas eu quero dizer que o destino da juventude é se tornar pais espirituais. O apóstolo João diz que os pais, eles conhecem aquele que é desde o princípio. Os pais já passaram por filhos, já se passaram por filhos ou filhinhos e também se tornaram há um tempo jovens. Os pais tropeçaram quando nasceram, quando foram recém-nascidos, e eles viram a fidelidade do Senhor. Por isso que o apóstolo João diz que os pais conhecem aquele que é desde o princípio, porque de fato, desde o princípio da vida espiritual deles, eles conhecem que Jesus nunca os abandonou, que não há nada que possa os separar do amor do Pai. Por isso é que o apóstolo João diz isso aos pais. Ele não poderia dizer isso aos filhos, porque os filhos são recém-nascidos, ainda não conhecem aquele que existe desde o princípio. O que eles conhecem é uma pessoa que está disposta a perdoar-lhes, perdoar os seus pecados e lhes dar uma oportunidade.
Quando eles começam a aprender a palavra, começam a guardar e a lutar contra as tentações e contra os seus pecados, eles se tornam jovens. E quando eles já vencem o maligno, eles têm a oportunidade de se tornar pais. Pare um pouco para pensar sobre isso, queridos. Você hoje é um filho, um jovem ou um pai? Quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, 11, vamos abrir lá. 1 Coríntios 13, 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. É tempo, querido, de desistirmos das coisas de meninos. As lutas que já lutamos um dia, que já vencemos uns dias, não podem se tornar lutas novamente para nós. Eu não estou sendo aqui hipócrita e dizendo que talvez aquele que tem se tornado pai não tenha em algum momento da sua vida uma ilustração de um filho. Os pais, eles podem errar. E quando tem atitudes que são atitudes de erro, ou se, por exemplo, os pais pecam, eles se tornam filhos. Eles precisam se lembrar que existe um pai disposto a perdoar-lhes. Por isso, o apóstolo João diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se alguém pecar em algum momento da sua vida, lembre-se que temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo. Eu quero que vocês se lembrem disso, queridos. Quero também ler com vocês um texto que está lá no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 10 ao 15. Vamos ler. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora, por quê? Por que será que na igreja existem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? O verso 12 diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de um serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, o Cristo. Ora, queridos, esse é o mesmo apóstolo Paulo que diz que quando ele era menino, pensava como menino. Mas agora ele está dizendo que nós precisamos crescer, que o Espírito Santo derrame os dons sobre a sua vida, de forma que você venha crescer. E não somente crescer, mas edificar aqueles que estão à sua volta. Essa é a minha oração, que a igreja se torne uma igreja de paz. Pessoas que conhecem Jesus, que sabem que Ele é fiel desde o princípio. Obrigado por me ouvir.